Em um mundo onde o brilho das riquezas muitas vezes ofusca a verdadeira essência da vida, surge uma mensagem que desafia nossas percepções e nos convida a uma reflexão sobre o que realmente importa. Esta é a parábola do rico e Lázaro, uma poderosa lição de justiça divina e destinos eternos. Vamos meditar hoje em Lucas 16, verso 19 a 31. Abra seu coração, o Espírito Santo vai falar com você. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este versículo apresenta o primeiro personagem da parábola, um homem rico. A descrição de suas roupas e estilo de vida é significativa. Vestes de púrpura e linho finíssimo. Na época de Jesus, a púrpura era uma cor associada à realeza e à riqueza, pois o corante púrpura era caro e difícil de obter. O linho finíssimo também era um tecido de luxo. Essa descrição indica que o homem não possuía apenas riqueza, mas também ostentava seu status social. No livro de Esther capítulo 8, verso 15, Mordecai é descrito usando púrpura e linho fino, simbolizando honra e elevação. Regalava-se esplendidamente todos os dias. Isso sugere uma vida de excessos e prazeres contínuos. O homem rico vivia para satisfazer seus desejos, sem preocupação aparente com as necessidades dos outros. Em Tiago capítulo 5, verso 5, há uma advertência contra aqueles que vivem em luxo e autoindulgência, acumulando riquezas para si mesmos. Este versículo estabelece o cenário para a parábola, contrastando a opulência do homem rico com a pobreza extrema de Lázaro, que será implementado nos versículos seguintes. A ênfase na riqueza e no luxo serve como um pano de fundo para a mensagem moral e espiritual que Jesus está prestes a ensinar. A vida do homem rico, centrada em si mesmo e em seus prazeres, será contrastada com a realidade espiritual e as consequências eternas que se desenrolam na narrativa. Lucas 16, verso 20, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dessa. Este versículo apresenta o segundo personagem da parábola, Lázaro, e destaca seu estado de extrema pobreza e sofrimento. Certo mendigo, chamado Lázaro. O nome Lázaro é a forma grega do hebraico Eleazar, que significa Deus é meu auxílio. Este é o único personagem em todas as parábolas de Jesus que recebe um nome próprio, o que pode indicar a importância de sua identidade e destino. A menção de seu nome contrasta com o anonimato do homem rico, indicando que, aos olhos de Deus, Lázaro é conhecido e valorizado. Coberto de chagas. Esta descrição enfatiza a condição física deplorável de Lázaro. Ele não é apenas pobre, mas também sofre de problemas de saúde, o que agrava sua miséria. Em Jó capítulo 2, versos 7 e 8, Jó é descrito como coberto de chagas, simbolizando sofrimento e provação. Lázaro estava à porta do homem rico, diminuindo sua proximidade física, mas ao mesmo tempo, a distância social e econômica entre eles. Ele dependia da caridade do rico, mas aparentemente não recebeu ajuda. No livro de Atos capítulo 3, verso 2, um homem bom é colocado diariamente na porta do templo para pedir esmolas, ilustrando a prática comum de mendigos buscarem ajuda em locais de passagem. Este versículo destaca o contraste entre a riqueza e o luxo do homem rico e a pobreza e o sofrimento de Lázaro. A presença de Lázaro à porta do rico serve como um lembrete constante da desigualdade e da oportunidade perdida de exercício de compaixão e justiça. A narrativa começa a construir a tensão moral que será resolvida nos versículos seguintes, onde as consequências eternas das escolhas de vida de cada personagem serão reveladas. Lucas 16, verso 21 diz: E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Este versículo continua a descrever a condição de Lázaro, enfatizando sua extrema necessidade e sofrimento. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro ansiava por qualquer sobra que pudesse cair da mesa do homem rico, o que destaca sua fome e desespero. Essa imagem é poderosa, pois mostra que Lázaro não buscava luxo ou abundância, mas apenas o mínimo necessário para sobreviver. Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 27. A mulher cananeia usa uma imagem semelhante ao falar das migalhas que caem da mesa dos senhores, simbolizando humildade e a busca por misericórdia. Até os cães vinham lamber-lhe as chagas. A presença dos cães, que eram considerados impuros na cultura judaica, agrava a miséria de Lázaro. O fato dos cães lamberem suas feridas pode ser visto de duas maneiras: como um ato de compaixão dos animais, que contrasta com a indiferença do homem rico, ou como uma intensificação de seu sofrimento e humilhação. Em Jó capítulo 30, verso 1, Jó menciona como ele se tornou objeto de escárnio, e a presença dos cães pode simbolizar a manipulação social de Lázaro.
Este versículo reforça o contraste entre a abundância do homem rico e a extrema necessidade de Lázaro. A imagem de Lázaro desejando migalhas e sendo lambido por cães sublinha a falta de compaixão e a negligência do rico em relação ao sofrimento humano à sua porta. Essa cena prepara você para a reviravolta moral e espiritual que ocorrerá nos versículos seguintes, onde a justiça divina será manifestada. Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Este versículo marca a transição crucial na narrativa, onde ambos os personagens enfrentam a morte, mas com destinos muito diferentes. Aconteceu morrer o mendigo. A morte de Lázaro é mencionada de forma simples, sem detalhes sobre um sepultamento, o que pode indicar sua condição de pobreza até o fim. No entanto, sua morte é o início de uma reviravolta em sua sorte. Ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esta imagem é rica em significado. Ser levado pelos anjos sugere honra e cuidado divino, contrastando com a vida de sofrimento de Lázaro. O seio de Abraão é uma expressão que simboliza um lugar de descanso e consolo no pós-vida, o céu, especialmente para os justos. Abraão, sendo patriarca do povo de Israel, representa a herança espiritual e a promessa de Deus. Em Mateus capítulo 8, verso 11, Jesus fala sobre muitos vindos do Oriente e do Ocidente para se assentarem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, reforçando a ideia de comunhão e vitória. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte do rico é mencionada com a adição de que ele foi sepultado, o que pode indicar um funeral adequado e honroso, típico de alguém de sua posição social. No entanto, sua riqueza e status não influenciam seu destino eterno. Em Eclesiastes 5, verso 15, é dito que, assim como o homem veio ao mundo, ele partirá, sem levar nada do fruto do seu trabalho. Este versículo destaca a igualdade da morte para todos, independentemente de sua condição social ou riqueza. No entanto, a diferença nos destinos de Lázaro e do rico após a morte sublinha a justiça divina e a inversão de papéis que ocorre no além. A narrativa começa a revelar que a verdadeira riqueza está na vida espiritual e na relação com Deus, e não nos bens acumulados na terra. Lucas 16, verso 23 no Hades. Estando em tormentos, clamou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Este versículo descreveu a situação do homem rico após a morte, introduzindo o tema do julgamento e das consequências eternas. E no Hades, estar em tormentos. O Hades, na tradição judaica e grega, é frequentemente entendido como lugar dos mortos, um local de espera para o julgamento final. Aqui, é descrito como um lugar de tormento para o homem rico, sofrimento e tristeza. Em Apocalipse 20, verso 13 e 14, o Hades é considerado como o lugar de onde os mortos são ressuscitados para o julgamento final, antes de serem lançados no lago de fogo. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta visão à distância simboliza a separação entre o destino dos justos e dos ímpios. O homem rico, que em vida ignorou Lázaro, agora o vê em um lugar de honra e consolo, ao lado de Abraão. A expressão no seu seio reforça a ideia de proximidade e intimidação com o patriarca, um símbolo de vitória e recompensa. Em Hebreus 11, verso 13 a 16, os patriarcas são descritos como aqueles que aguardam uma pátria celestial, destacando a esperança e a promessa de Deus para os fiéis. Este versículo sublinha a inversão de papéis que ocorre após a morte, onde o rico, que viveu em luxo e indiferença, agora experimenta sofrimento, enquanto Lázaro, que sofreu na terra, está confortado. A visão de Abraão e Lázaro à distância também enfatiza a separação definitiva entre os destinos eternos, reforçando a mensagem de que as escolhas e atitudes na vida terrena têm consequências rigorosas. Agora Lucas 16, verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Este versículo revela a súplica desesperada do homem rico e destaca vários aspectos importantes. Clamando, disse: Pai Abraão. O homem rico se dirige a Abraão como pai, baixando sua identidade como descendente de Abraão e, portanto, parte do povo escolhido de Israel. Isso sugere que ele confiava em sua herança étnica para sua segurança espiritual, mas a parábola mostra que a verdadeira filiação a Abraão é espiritual, baseada na fé e nas ações, como também é discutida em Romanos 9, versos 6 a 8, onde Paulo fala sobre uma verdadeira descendência de Abraão. Tem misericórdia de mim. O pedido de misericórdia indica o reconhecimento tardio de sua necessidade de compaixão, algo que ele não demonstrou a Lázaro durante sua vida. Em Mateus 5, verso 7, Jesus ensina que bem-aventurados são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia,
destacando a importância de viver uma vida de compaixão. Manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua. O pedido para que Lázaro o ajude é irônico, considerando que o rico ignorou Lázaro em vida. A menção de molhar a ponta do dedo em água para refrescar a língua sublinha a intensidade do tormento que ele está experimentando. Em João capítulo 4, verso 10, Jesus fala sobre a água viva que ele oferece, simbolizando a verdadeira satisfação espiritual que o rico negligenciou buscar. Estou atormentado nesta chama. A imagem do tormento nas chamas é uma representação vívida do sofrimento e da separação de Deus. Em Marcos capítulo 9, verso 43 a 48, Jesus usa a imagem do fogo inextinguível para descrever o destino dos que rejeitam a vida justa, enfatizando a seriedade das consequências eternas. Este versículo destaca a inversão de papéis e a justiça divina, onde o rico, que viveu em conforto e indiferença, agora experimenta sofrimento e busca a ruptura de Lázaro, a quem ele negligenciou. A súplica do rico também sublinha a importância de buscar a misericórdia e a justiça de Deus ainda há tempo. Lucas 16, verso 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu atormentado. Este versículo é a resposta de Abraão ao pedido do homem rico e destaca a justiça divina e a inversão de destinos. Disse, porém, Abraão: Filho. Abraão se dirige ao homem rico como filho, regularizando sua descendência, mas também diminuindo que a filiação física a Abraão não é suficiente para garantir um destino eterno. Em João 8, verso 39, Jesus diz que se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, enfatizando a importância das ações e da fé. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Abraão lembra ao rico que ele já desfrutou de suas vitórias terrenas. Isso sugere que ele viveu para o presente, sem considerar as implicações eternas de suas escolhas. Em Tiago capítulo 5, versos 1 a 5, há uma advertência aos ricos que acumularam tesouros para si mesmos, vivendo em luxo e autoindulgência. E Lázaro igualmente os homens. Lázaro, por outro lado, sofreu durante sua vida terrena. A menção dos males que Lázaro recebeu destaca sua paciência e perseverança em meio ao sofrimento. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 3 a 12, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, prometendo consolo e recompensa aos que sofrem e são perseguidos por causa da justiça. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, e você em tormentos. Esta é a inversão de destinos que a parábola destaca. Lázaro agora está consolado, enquanto o rico está em tormento. Isso reflete a justiça divina, onde as estatísticas terrenas não determinam o destino eterno. Em 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, Paulo fala sobre as aflições momentâneas que produzem um peso eterno de glória, encorajando os crentes a focar no que é eterno. Este versículo sublinha a importância de viver uma vida que busca a justiça e a compaixão, lembrando que as escolhas feitas na vida terrena têm consequências eternas. A resposta de Abraão enfatizou que a verdadeira riqueza está na vida espiritual e na relação com Deus, e não nos bens acumulados na terra. Lucas 16, verso 26. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Este versículo destaca a separação definitiva entre os destinos eternos dos justos e dos ímpios. Está posto um grande abismo entre nós e vós. O grande abismo simboliza a separação intransponível entre o lugar de consolo onde Lázaro está e o lugar de tormento onde o rico se encontra. Esta imagem reforça a ideia de que, após a morte, o destino de cada pessoa é fixo e não pode ser alterado. Em Hebreus 9, verso 27, é afirmado que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo, diminuindo a irreversibilidade do destino após a morte. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Esta parte do versículo enfatiza que não há possibilidade de transição entre os dois estados após a morte. Isso sublinha a seriedade das escolhas feitas durante a vida terrena e a necessidade de buscar a justiça e a misericórdia de Deus enquanto ainda há tempo. Em Mateus 25, versos 31 a 46, Jesus fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes no julgamento final, ilustrando a divisão definitiva entre os justos e os ímpios. Este versículo serve como um aviso sobre a importância de viver uma vida que busca a justiça, a compaixão e a obediência a Deus. A imagem do abismo intransponível destaca a urgência de se reconciliar com Deus e com os outros enquanto ainda estamos vivos, pois após a morte, o destino de cada um é selado. Agora Lucas 16, verso 27. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa de meu pai,
Neste versículo, o homem rico, percebendo a irreversibilidade de sua própria situação, volta sua atenção para seus familiares ainda vivos. Então, replicou. A resposta do homem rico mostra sua persistência em buscar uma solução, mesmo que não para si, mas para seus entes queridos. Isso indica um reconhecimento tardio da gravidade de sua situação e das consequências de suas escolhas. Pai, eu te imploro. O uso do termo pai reforça novamente sua identidade como descendente de Abraão, mas também destaca sua súplica desesperada. Ele agora está em uma posição de humildade, implorando por intervenção divina. Em Romanos 10, verso 1, Paulo expressa seu desejo e oração a Deus pela salvação de Israel, mostrando que a intercessão pelos outros é uma prática importante. Que o mandes à casa de meu pai. O homem rico pede que Lázaro seja enviado à casa de seu pai, diminuindo sua preocupação com seus familiares que ainda estão vivos. Ele deseja que sejam avisados para não cometerem os mesmos erros que cometeu. Em Ezequiel 3, versos 18 e 19, Deus fala sobre a responsabilidade de avisar os ímpios para que se arrependam, destacando a importância de alertar os outros sobre as consequências do pecado. Este versículo revela uma mudança no foco do homem rico, de si mesmo para os outros, embora tarde demais para ele. Sua preocupação com seus familiares sugere um desejo de que eles evitem o mesmo destino, sublinhando a importância de viver uma vida de retidão e de ouvir os avisos e ensinamentos de Deus enquanto ainda há tempo. Lucas 16, verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que deem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Neste versículo, o homem rico expressa sua preocupação específica com seus irmãos, revelando um desejo de evitar que eles compartilhem de seu destino. Porque tenho 5 irmãos. O homem rico menciona especificamente seus 5 irmãos, traz uma preocupação genuína com sua família. Isso sugere que ele reconheça que eles podem estar vivendo de maneira semelhante à sua, sem considerar as consequências eternas de suas ações. Em Gênesis 19, verso 14, Ló alerta seu gênero sobre a destruição iminente de Sodoma, mostrando a importância de alertar os entes queridos sobre o perigo espiritual. Para que eles deem testemunho, ele deseja que Lázaro dê testemunho a seus irmãos, o que implica que eles precisam de um aviso claro e convincente para mudar suas vidas. O conceito de testemunho é central na Bíblia, como em Atos 1, verso 8, onde Jesus instrui seus discípulos a serem suas testemunhas, proclamando a verdade e chamando ao arrependimento, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O homem rico está ciente do sofrimento que está experimentando e não quer que seus irmãos passem pelo mesmo. Isso reflete um desejo de proteção e cuidado, mesmo que tardio. Em 2 Pedro 3, verso 9, é dito que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, destacando o desejo divino de que as pessoas evitem o tormento eterno. Lucas 16, verso 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Neste versículo, Abraão responde ao pedido do homem rico, destacando a suficiência das Escrituras como guia para a vida. Eles têm Moisés e os profetas. Esta expressão refere-se às Escrituras hebraicas, que incluem a lei e os escritos proféticos. Na tradição judaica, esses textos são considerados a revelação de Deus e contêm instruções e advertências sobre como viver de acordo com a vontade divina. Ouçam-nos. Abraão enfatiza que os irmãos do homem rico devem ouvir e obedecer aos ensinamentos das Escrituras. Isso sugere que a revelação de Deus já é suficiente para guiar as pessoas à verdade e ao arrependimento. Lucas 16, verso 30, replicou ele, não, pai Abraão, mas, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão. Neste versículo, o homem rico continua a argumentar com Abraão, expressando sua crença de que um sinal extraordinário poderia levar seus irmãos ao arrependimento. Ele respondeu, não, pai Abraão. O homem rico discorda de Abraão, insistindo que as Escrituras não são suficientes para convencer seus irmãos. Ele ainda se dirige a Abraão como pai, buscando uma conexão e tentando reforçar seu argumento. Mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, o homem rico acredita que um evento sobrenatural, como alguém ressuscitando dos mortos, seria mais eficaz para convencer seus irmãos a se arrependerem. Isso reflete uma visão comum de que sinais e milagres podem levar as pessoas à fé. Arrepender-se-ão. O foco do homem rico não está lamentando, que é uma mudança de mente e coração em relação ao pecado e a Deus. Em Atos 17, verso 30, Paulo prega que Deus agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, enfatizando a importância do arrependimento como resposta à mensagem de Deus. Agora vamos para a conclusão desta mensagem. O versículo 31 de Lucas diz, Abraão, porém, ele respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Este versículo conclui a parábola com uma afirmação poderosa sobre a natureza da fé e a suficiência das Escrituras. Abraão, porém, lhe respondeu. A resposta de Abraão é definitiva e encerra a discussão, reafirmando a importância das Escrituras como meio de revelação e instrução divina. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, Abraão destaca que as Escrituras, representadas por Moisés e os profetas, já contêm tudo o que é necessário para conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com ela. A seleção desta mensagem indica uma dureza de coração e uma resistência à verdade. Em João 5, versos 46 e 47, Jesus diz que se os judeus acreditassem em Moisés, acreditariam nele, pois Moisés escreveu sobre ele, mostrando uma conexão entre as Escrituras e a revelação de Cristo. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta afirmação sublinha a ideia de que aqueles que rejeitam a mensagem clara das Escrituras provavelmente não serão expressos por sinais miraculosos, como a ressurreição dos mortos. Isso é ilustrado na própria vida de Jesus, que ressuscitou Lázaro e, mais tarde, ressuscitou dos mortos, mas muitos ainda não acreditaram nele. Este versículo enfatiza a importância de ouvir e responder a palavra de Deus como revelada nas Escrituras. A parábola termina com um forte lembrete de que a fé sinceramente não depende de sinais externos, mas de um coração disposto a ouvir e obedecer a mensagem de Deus. A verdadeira transformação vem da facilidade e aplicação dos ensinamentos divinos em nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.